Oi, gente, tudo bem? Tô tentando convidar o Marcos aqui. Boa noite. Oi, gente. Peraí, já falei com o Marquinhos, ele tá entrando. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto. Olha ele aí. Nossa, é antigo. Oi, Marquinhos. Tá por aí? Não me deixa aqui sozinha. Pronto, vai ele aqui. Aceitei. Entrar ao vivo. Boa. Não sou muito tecnológica pra essas coisas. Ué, por que não tá indo? Socorro. Ué, não tá indo. Eu sei, tô te vendo. Eu não tô conseguindo te aceitar. Aí, tudo bem? Tudo certo? Eu acho que eu tô com eco. Não. Você tá me ouvindo com eco? Agora parei. Eu tava me ouvindo, mas agora parou. Tá, tô ouvindo bem. Eu queria pôr o foninho aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá. Então deixa assim mesmo. Tá ótimo, assim. Muito bom! Olá, Eu muito olá, bem. Gabi. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom, né? Essa nossa conversa sobre um tema Nossa terceira live tão e é uma auspicioso. live histórica. Foi sempre com o Primeiro, obrigada. mesmo tema? O primeiro foi logo depois, né, que o Dr. Bori morreu. Foi. Depois, o que que a gente falou depois? Depois a gente falou sobre seu navio pirata O navio pirata, é verdade, que estava e a começando, live não ficou salva. não É, ficou foi uma live salvo. que eu perdi a gravação. É É, verdade. dessa vez não vai acontecer. Muito E bom. agora, de novo, voltamos para o início de tudo, né? O Dr. Poli. Sim. Boa noite, gente. Obrigada. Uhum. Então, Marquinhos, primeiro, obrigada por aceitar o convite para fazer mais uma live comigo. E aproveitando, né? Obrigada por todos os convites desde o começo, porque foi a seu convite. Eu sempre falo isso, mas é que realmente sou muito grata. Imagina. Foi a seu convite, né? Que eu fui estudar com o Dr. Poli lá na Índia e foi com você também que fui pela primeira vez para lá para conhecer o Dr. Boli, que mudou toda a minha vida, né? E aí lá nasceu também esse projeto maravilhoso do livro, e obrigada por aceitar toda essa parceria que tem sido incrível para a Svarupa, para tudo. Então, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, né? A gente foi criando isso tudo juntos. Um caminho super bonito mesmo que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje, né? Exatamente. Eu estava fazendo a sua aula agora e aí você estava comentando, né? Você tem umas frases assim sobre umas frases bonitas que eu acho que sintetizam muito bem como você incorpora a prática do Dr. Boi. Eu queria te perguntar um pouco também, te ouvir sobre isso, assim. Hoje é difícil falar, né, que alguém possa fazer yoga anubhava. A experiência, como a gente transmite a orientação da experiência, é uma coisa muito pessoal. Eu queria saber como você entende isso, essa corporificação e essa influência. Eu acho uma ótima pergunta. Eu não sei se as pessoas, só voltar um passo atrás, Gabi, para quem está entrando e quem está Boa. chegando, a gente está num momento onde estamos muito felizes e animados, porque faz um ano e meio ou mais que Nossa, Marquinhos, estamos. ai. Mais já? Desde 2019, É, fevereiro de 2019. fevereiro de 2019, tá bom. Mas então faz mais de 2 anos, mais de um ano e meio, que a gente está trabalhando nesse livro que chegou para a gente como uma apostila, né? Chegou para a gente como um manual de práticas do Dr. Boli,
com as lições, com as práticas que ele vai descrevendo ali, com uma coisa muito passo a passo, um manual, né, de Yoga no Bhava, com um embasamento teórico super interessante na linguagem do yoga, na linguagem mais moderna, enfim, como ele foi colocando e construindo tudo isso, um trabalho de muito tempo, porque eu tenho uma apostila em inglês das antigas que ela tem pelo menos 10 anos, né? Então é uma apostila que ele trouxe quando ele veio para cá, em 2000 e, não sei, 11, não sei quando, mais ou menos, por aí 11, 12. E essa apostila já existia e ela já era praticamente dessa mesma forma, né? Micro diferenças, assim, ela era praticamente igual já. E a gente pegou a Gabi, encabeçou isso tudo, traduziu o livro. Eu fiz a parte de revisão e algumas adaptações, né? A gente foi fazendo algumas também adaptações para deixar a coisa mais fácil de entender para quem pegasse o livro sem ter um Dr. Boli ao lado, porque o livro, É, infelizmente, não vem com o Dr. Boli, né? Essa parte infelizmente. ruim do livro. Mas vem, assim, com o que tem, assim, de mais precioso na literatura yógica contemporânea, na minha Nossa, percepção. é um trabalho genial, né? E a gente vai falar dele, tá? Então, só para quem está chegando, a gente está falando do Dr. Bud, a gente está falando desse livro, a gente está falando dessa realização de tradução, de concretização, né? De quase ter um livro para chamar de nosso. Ele ainda não está impresso, mas ele já está pronto. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Bom, então vou voltar para a sua pergunta. A sua pergunta é muito legal, a sua pergunta é muito boa. E a sua pergunta, ela vem também, eu comecei a refletir até um pouco mais sobre ela, porque eu dei uma aula aberta nesse final de semana, nesse sábado, e eu não chamei de yoga no baba, chamei de uma aula aberta de construção do corpo, da estrutura interna, construção da estrutura interna. E aí, ao final, teve uma pergunta. A gente pode chamar isso de yoga no bava? Isso é yoga no bava? E eu falei, nossa, que engraçado, eu nunca tinha me feito essa pergunta e eu nunca tinha pensado também dessa forma, né? E aí eu pensei o seguinte, bom, depende, sim, né? Toda a prática do yoga deveria ser uma prática de yoga no bhava em essência. Não tem como a gente fazer uma prática do yoga que se desassocia da experiência, que se desassocia das percepções, porque todo yoga no bhava é um caminho de adentrar esse nosso ambiente interno e percebê-lo cada vez de forma mais refinada. E se o yoga não for para fazer isso, ele vai fazer o quê, né? Então, assim, no meu entendimento, toda a prática do yoga, ela de alguma maneira deveria ser uma prática de yoga no bhava. Então, o yoga no bhava não me parece ser um método, né? Não me parece ser uma segmentação. Agora vamos praticar no bhava, agora vamos praticar outra coisa. Mas é uma forma assim de a gente tentar trazer para as nossas práticas do dia a dia essas percepções, essas descobertas, essas grandes sacadas. Porque assim, se a gente também não tem uma orientação, assim como o Dr. Boni nos deu e assim como o Dr. Boni nos deixa, dificilmente a gente vai conseguir sozinhos, né, encontrar tudo isso, né, encontrar essas percepções. Então eu entendo que o Yoga no Baba e todo esse trabalho do Dr. Boni é uma forma de encurtar um pouco esse nosso caminho, porque está aí, ele ficou 60 anos provavelmente se dedicando a isso, e a gente tem que aproveitar, porque é uma figura absolutamente genial, que foi na contramão, e eu acho que isso é legal da gente falar também, na contramão do yoga moderno, né? Então, todo mundo indo para um lado, ele foi para o outro lado, e deixa essa obra para gente. Então, no meu entendimento, o Anubhava é um atributo que não deveria ser desassociado do yoga. Isso é interessante. A gente, até essa pergunta eu tinha te feito meio parecida, né, na nossa live sobre o Navio Pirata, sobre o seu programa de práticas. Por que yoga experiencial, né? No Bhava tem essa conotação no Dr. Bori de experiencial, do yoga da experiência, algo como experiência interna. E o que seria um yoga que não é experiencial, né? Uhum. Então, é um pouco por aí. Todo yoga deveria, né, nessa perspectiva de que o Dr. Boni pertence, né, nessa tradição de que yoga é meditação,
e não uma construção física do corpo apenas, deveria ter essa dimensão da experiência. E aí é uma coisa interessante de até trazer, Marquinhos, eu adoro contar isso, eu até acho que eu sou um pouco repetitiva com isso, mas eu acho que eu gosto muito, eu tenho um lugar de muito carinho, a história de como esse livro parou na nossa mão, assim, eu acho que uma história, para mim, é muito especial. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei o Dr. Bolli, a gente estava em Lonávila, e ele foi lá no nosso hotel, né, dar uma prática, e, puxa, ele não fez nada. Ele sentou a gente em cadeira para quebrar qualquer expectativa de yoga na Índia, né? Vai ser uma coisa assim super exótica. Sentou a gente um monte de cadeira, botou a gente de olho fechado e foi conduzindo percepções dentro do corpo. E aquilo para mim foi avassalador. Eu só chorava. E eu fiquei, me tocou de um jeito, a gente não está acostumado a olhar, né? Que a gente hoje fala, né, da pele para dentro, assim. E aí eu fiquei tão apaixonada pelo Dr. Bolli, e o livro veio parar na nossa mão quando estava eu, você e ele, e a Pauline, uma aluna francesa super antiga dele, no carro, e eu lá, né, falando com o Dr. Bolli, lembro que eu falava, Dr. Bolli, o senhor acredita em Deus? Querendo as respostas daquele homem indiano, né, de todo, meu Deus, achei. E ele falava, claro que eu acredito em Deus, todo indiano acredita em Deus, olha esse trânsito. Então o Dr. Bully, ele tentava sair da mistificação que eu queria colocar nele também. E eu falava, Dr. Bully, tem alguma coisa que eu posso ler? Aí o Dr. Bully sempre, né, discreto. A Pauline falou, e a aluna dele falou, tem boletim, manda para ela o seu livro. E aí foi que tudo começou. Foi. E aí foi lindo, daí a gente começou a traduzir, e aí essa é a história, né, desse manual de práticas, que tem as orientações das práticas, nessa perspectiva tão fundamental do yoga. Exato. Tanto é que nas minhas próprias práticas, né, no meu programa, nesse semestre, eu não estou conseguindo separar mais o que eu chamava de yoga experiencial de uma outra aula que eu não chamava de yoga experiencial. Então, assim, chegou num ponto que eu falei, eu não estou conseguindo mais separar isso. Eu estou querendo forçar uma separação que não me faz mais sentido, deixou de fazer sentido para mim. Então, eu também preciso trazer isso. Não me faz mais sentido chamar uma aula de experiencial e outra aula de não experiencial, porque não dá. Se não é experiencial, não é o tipo de aula que eu vou conduzir, não é o tipo de prática que eu vou fazer. Não é o único tipo de yoga. Tem yogas para todos os gostos hoje em dia, né? Então, assim, não é uma obrigação que a pessoa queira fazer esse tipo de coisa. Mas é esse caminho, é isso que eu vou ensinar. E quem quiser fazer esse tipo de coisa vai ter um lugar para fazer. Quem não quiser fazer esse tipo de coisa vai ter outros lugares para fazer. Eu acho que é muito bom que a gente também se saiba o que gosta de fazer, né? Eu gosto de dar aula assim. Pronto. Se não for assim, fica estranho. Não vou fazer Faz muito com sentido paixão. E faz sentido, né? Porque eu te acompanho já faz um tempo e você vai integrando tudo, né, Marquinhos? Ao invés de ir separando, que também é uma coisa meio da contramão do mundo, né? Todo mundo é especialista naquela porta da parafuseta. Você começa com essa iniciativa de integrar bandas e mudras. Não existe asana sem bandas e mudras. Uma coisa que eu ouvi de você desde o começo. Não existe, agora, eu estava na sua aula, fazendo a sua aula agora, a respiração constrói a postura. Você acabou de falar isso. A experiência constrói o yoga, né? Nessa abordagem que você propõe, Dr. Bolli. Eu estava falando isso hoje mesmo e hoje é o dia mais cheio de aulas, então nessas aulas vão aparecendo muitas reflexões também. E ficando muito claro, assim, muito claro, eu falei isso no grupo de estudos de manhã, que a única forma da gente se colocar diante de uma prática que possa nos levar a algum tipo de experiência é quando a gente vai se orientando pelas sensações do corpo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um arcabouço de técnicas, essas técnicas vão sendo apresentadas didaticamente, elas têm uma ordem para ir sendo apresentadas, é melhor que seja, você começa com essa, depois você vai para essa, depois você vai para essa. E aí você vai construindo, eu passei 4 semanas com a turma lá construindo a estrutura interna,
passo a passo, mula banda, a respiração de um jeito, a respiração aqui, a respiração ali, o abdômen, o diafragma, a mula banda, a região olfatória, aí a gente vai construindo níveis do nosso corpo, e, né, toda uma coisa assim super sofisticada e aparentemente complexa, mas chega uma hora que a gente tem que deixar isso de lado. Deixar isso de lado e se orientar pelas sensações. Porque tem uma coisa muito interessante quando a gente se orienta pelas sensações. Né? Então, vou fazer um paralelo. Quando não e quando sim. Quando a gente vai se orientando pela técnica, é necessário que exista uma certa didática, é necessário que exista um certo passo a passo, porque é a nossa mente, né? É o nosso raciocínio que vai conduzindo. Então, ele precisa de etapa por etapa. Né? Nossa mente, ela foca numa coisa, né? A gente não consegue deixar o foco em muitas coisas. Então, a gente vai construindo isso etapa por etapa, é necessário uma didática, é necessário todo essa metodologia, né? Mas quando a gente entrega, depois, é claro que isso é necessário, mas quando a gente entrega ao corpo se orientar pelas sensações, não tem mais esse lado didático e passo a passo, e as coisas podem acontecer simultaneamente. Né? As coisas podem acontecer simultaneamente. Quando as coisas acontecem simultaneamente e com menos esforço, tanto racional como físico, porque a gente vai se orientando mais, né, pelo fio ali da sensação, é aí que a gente consegue deixar um espaço para que a nossa prática possa ser de fato um acontecimento. Estou falando dessa semana do estado de asana. Né? Para que o asana possa ser um acontecimento e não uma construção técnica. Né? Chega um momento que a gente precisa abandonar um pouco a técnica e deixar que alguma coisa nos tome. E é só nesse momento, do abandono, abandono entre aspas, né? Mas assim, desse momento de dar um salto assim e confiar na sensação, que o estado de asana, o estado de yoga, ele pode acontecer, né? Porque do contrário a gente vai estar demais no controle para dar espaço para ele. E aí ele É não um asana que brota do corpo, né? Que não é imposto. que brota e não é imposto. E Tu- você sempre comentou também uma frase que eu gosto muito sua, que a gente vai criando as condições para que a meditação aconteça. A gente não sempre fala, agora eu estou meditando. É, Isso não existe, né? Você pode estar fazendo outra coisa. E é uma coisa parecida com a postura e com qualquer uma dessas técnicas do yoga, né? Você vai construindo as condições para que o asana possa brotar, que a experiência exato. possa acontecer. Isso é muito precioso. Isso vale para meditação, vale para todas as técnicas, né? A gente vai se cercando, a gente vai colocando balizas, vai colocando referências para ficar por perto ali, né? Claro que a técnica tem seu lugar, é super importante, ela vai dando todas as referências e vai dando o caminho e a direção. Mas aí falta, né? Chega uma hora que precisa dar aquele empurrãozinho, vai, né? Vai. Que eu falei hoje também, deixa, o corpo fala assim, deixa comigo, vai, deixa comigo, tira um pouco o seu lado de controle, deixa um pouquinho aqui comigo para que a gente possa seguir. Porque com o nosso controle a gente não consegue ir tão longe. E vou dar um spoiler do livro também, porque a gente fica falando do Dr. Boli, porque o livro é realmente genial, mas tem outras coisas interessantes nesse livro, como, por exemplo, um prefácio do professor Marcos Rojo Pai, um prefácio muito bonito, e uma introdução do Marquinhos, que é muito legal essa introdução, né? Depois a gente pode, né, merece uma live para falar só sobre ela, assim. Mas me lembrou a sua introdução, isso que a gente está falando, porque eu não sei se isso a gente deixou assim, tão literal no texto, isso foi uma coisa que a gente conversou quando a gente estava revisando, trabalhando na sua introdução, nessa execução do livro, mas que você falava assim, se eu fico tentando fazer um labanda extremamente técnico, mas eu contraio, mas como? Mas e o abdômen? Não vai acontecer, né? Você Uhum. fala, não, eu quero causar uma elevação interna, que foi até que está no texto, né? Porque o Dr. Politi ensinou assim, é uma passagem bonita dessa introdução. O corpo sabe fazer. Você fala a experiência que você quer ter e o corpo te entrega a técnica. Brota do corpo, né? Uhum. Isso é Exatamente. Essa foi bonito. minha primeira lembrança, assim, dessa
desses tempos mais antigos, de 10 anos atrás, aí, quando o Dr. Bolli veio para cá. Ele ensinando esse Mulabandha foi, assim, uma coisa... Gente, que genial, né? Que genial. Enquanto a gente está lá e contrai, e serve para isso, e serve para aquilo, e o assoalho pélvico, e não sei o quê, né? E a incontinência urinária, e tantas coisas. E não, produz uma suspensão, uma elevação do corpo, e aí você vê, nossa, a coisa se encaixa, a coisa acontece. Fez uma banda. É Tem uma demais. moça aqui falando, deixa eu ver o nome dela, Maria Salete, desculpa. Ela falou, mostra a capa do livro. Acho que isso é legal de explicar também, né, Marquinhos? O livro não está impresso. É, Isso é uma coisa que aí as pessoas começam a participar do nosso projeto, porque a nossa ideia é envolvê-las no nascimento desse livro. Não sei se você quer falar um pouco sobre nosso plano. falei um pouquinho sobre ele no que eu postei, talvez, ou no que eu coloquei no grupo, agora eu não lembro se foi no WhatsApp ou se eu escrevi no Insta também. Mas esse livro, eu acho que assim, a ideia legal que a gente teve é não simplesmente entregar um livro. Bom, tem essa opção também, né, depois, mas nesse lançamento, nesse pré-lançamento, não simplesmente entregar um livro, mas ajudar as pessoas a lerem esse livro, né? Então, assim, a ideia é que a gente faça, junto com o lançamento de um livro, um curso, né, de Yoga no Baba, de 3 domingos, né? 3 domingos de outubro. Depois fala as datas certinho, que eu não me lembro, mas assim, 3 domingos de outubro, onde a gente vai passar literalmente pela parte um do livro. O livro tem 2 partes. Né? A gente vai passar pela parte um do livro. E literalmente porque eu vou conduzindo as práticas e a Gabi vai conduzindo a parte teórica. E a gente vai ser muito textual, assim, né? Eu vou incorporar o Dr. Bolli, eu não vou entrar nas minhas próprias elaborações a partir disso, que é como eu faço nas minhas aulas normalmente. Eu não copio o Dr. Bolli, eu me inspiro, né? Mas nesse curso eu vou copiar, e aí eu vou pegar lição um, prática um, esses passos, desse jeito, porque isso é muito legal, e também é muito legal de fazer. Vai ser assim, eu já estou bem animado com isso, porque vai ser também uma rememoração do curso que a gente fez com ele lá, né, uma semana com o Dr. Bolli, lá na Índia, onde as práticas que ele deu eram de fato muito parecidas com essas práticas do livro. E então eu me sinto muito honrado assim da gente poder, né, Gabi, construir esse curso tentando dar voz, né? Não criando a partir dele, mas assim tentando dar voz do que é o próprio texto, do que é a própria prática ali colocada no texto, para ajudar, porque apesar do texto ser razoavelmente bem didático, né? Essa condução da parte um eu acho que ajuda muito assim a pegar o espírito da coisa, porque tem um espírito da coisa acima de tudo, tem um espírito da coisa, tem um jeito, tem uma coisa ali que, assim, a gente não pode deixar passar, porque senão fica mais um texto, mais um manual, entre tantos outros, com práticas muito simples e que se a gente não tomar cuidado, nossa atenção vai embora, porque é tão fácil, é tão simples, mas é só isso. Né? Enquanto é só isso, a gente está ali pensando em um milhão de coisas ao invés desse só isso poder, né, nos ajudar ali a, de fato, perceber. Porque a coisa é simples, né? É simples. E então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar uma aula aberta nesse domingo, dia 3. Prática, também com uma fala bem introdutória. E depois fala as datas, Gabi, esqueci, de outubro. Você lembra? Dia. Não sei fazer conta, peraí. Dia 17, 17, 24 e 31 17, 24 e de 31. outubro. E aí... Vai ficar gravado, né? Oi? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado.
Então são domingos de manhã. E aí, né, quem se inscreve no curso ganha o livro e com isso ajuda também a gente a financiar a impressão do livro, o que é ótimo. Porque a gente vai ter que imprimir um monte, né? Essa coisa de gráfica é assim, tem que imprimir um monte. E então ajuda a gente a financiar essas impressões, recebe o livro, recebe as instruções, é, e é isso. E aí no ano que vem a gente marca uma parte 2, né? Mas a gente vai lançar primeiro É. essa parte um, esse guia dessa parte um. E é isso. E, desculpa, você tá muito barulhento do meu lado? Não. Ah, porque eu tenho um caminhão. Isso, e acho que isso é uma coisa legal de falar. E falar também que essa é uma forma também de envolver, né, as pessoas nesse projeto, porque no fim do dia é um projeto que é um pouco coletivo, né? A gente tem um grupo de estudos que é, a gente, enfim, fala sobre o Dr. Bolli, e isso foi muito importante na revisão, e chamar as pessoas, o Danilo Santaella, né, o Dan Forghieri ajudou a gente em alguns termos técnicos, o professor Roberto Martins ajudou em alguns termos sânscritos. É um livro a várias mãos. E é isso, a Svarupa, né, a editora Svarupa, ela é uma editora independente, na verdade é uma MEI. Então, essa possibilidade de participação, de financiamento, é uma coisa muito legal, que dá para envolver e as pessoas que participam acabam tornando concreto também o próprio livro, o próprio projeto. A Então, gente fica esse está convite. a gente está com inscrições abertas, com link nas nossas bios para o aulão do dia 3, aberto, gratuito. Não estamos ainda com as Assim, inscrições abertas para o outro lá, né, desses 3 domingos, mas a gente vai abrir muito em breve e a gente vai comunicando aqui. Tem uma pergunta da Aloha Ocean, se vai ter e-book. Vai ter e-book, né, Gabi, em algum momento? Logo de vai ter cara? e-book. Então, a gente pode pensar, depende um pouco da demanda, mas uma coisa que a gente pode com certeza fazer é um e-book na Amazon.com, talvez ainda não na BR, mas com certeza vai ter e-book. Mora fora do Brasil, né? É, Então, então vai ter e-book. a ideia é ter e-book, sim. Eu acho Tá. que é uma boa, um tipo de livro que cai bem, assim, de ter um e-book. Que é o único defeito do livro físico, livro de papel, é que não tem control find, né? Então, o e-book é muito importante para pesquisadores e pesquisadoras, com certeza. E, Gabi, conta um pouquinho, eu acho que fazendo também uma pergunta para você, o que que fica assim, porque esse é o primeiro trabalho da Svarupa, né? Não é o primeiro livro a ser lançado, acabaram outros saindo na frente e tal, mas esse é o que começou primeiro. Como é que fica isso para você? Como é que foi esse aprendizado? Como é que é o seu envolvimento com ele? Conta um pouquinho da sua experiência de tradução, né? Eu acho que é muito legal contar a sua experiência de tradução, porque não é uma coisa fácil, gente. Assim, por mais que entenda inglês, chega uma hora que você tem que entender, mas o que que ele está querendo dizer com isso, né? Porque a Gabi traduziu tudo, eu fiz a parte mais fácil, que é a revisão, e a gente discutia muito, a gente pegava toda semana e ficava E lá, sei tá. lá, 1 hora, 2, não sei, tentando entender certas coisas, tentando encontrar os melhores termos, tentando encontrar as melhores palavras, porque, tá, você vai traduzir, né, o termo que a gente ficava lá, breath, e como é que era? E breathing? Como é que era a E palavra? breathing, e a gente não Breath e sabia breathing. como fazer breath e breathing, né? No inglês é diferente. E assim, a gente não tem, a gente simplesmente, o nosso português não presta muito para falar sobre respiração, né? O Exato. inglês ainda é um pouquinho melhor, mas a gente tem umas palavras meio pouco usuais, tipo alento, fôlego, umas coisas que são meio E não quer dizer muita esquisitas. coisa, né? E aí a gente falou, gente, mas caramba, é difícil traduzir isso, né? Então conta como é que foi esse processo, as descobertas. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho conversado até com alguns outros amigos de yoga também, uma coisa que tem muito passado por mim, eu acho que tem duas maneiras de abordar o yoga nessa perspectiva literária, né? Se aproximar do yoga por meio dos textos.
Uma é você olhar o yoga de fora, como se você fosse um crítico. Você até tem um interesse como praticante, mas você olha de cima. São textos acadêmicos, mais analíticos. E tem outros tipos de texto que é como se você tivesse inserido naquela tradição. Porque eu acho que é como eu me sinto em relação ao Dr. Bolli. Uma coisa é pegar, por exemplo, Raízes do Yoga, né? Roots of Yoga, que acho que é o livro mais importante sobre yoga hoje no mundo. A gente está traduzindo e vai publicar daqui a pouco também, do James Madison e Mark Singleton. É um livro analítico, um livro acadêmico, tem rigor acadêmico, ele não está te propondo um convite para ter uma experiência. O Dr. Bolli é uma alquimia muito diferente interna, assim, de poder traduzir. E eu lembro que eu traduzi todo esse livro antes de fazer o curso com ele lá na Índia. Então, quando eu fiz a tradução, aí eu lembro que no primeiro dia ele falou, e aí, tudo certo na sua tradução? Eu falei, não, eu vou ter que refazer tudo. Porque só fazia sentido fazer aquela tradução entendendo o que ele estava fazendo, senão era uma coisa mecânica, sem alma. Eu acho que eu consegui ter a alma quando a gente fez esse curso. E aí eu peguei o espírito da coisa, talvez, ou me aproximei um pouco do espírito da coisa. Então esse é um livro que não só é importante porque ele me insere nessa tradição, que é uma coisa que eu prezo muito, e porque foi o começo de tudo. Foi o começo da Svarupa, foi o começo sentido, né, de tudo. Assim. E aí, até estava lembrando, enquanto você foi falando isso, que a gente tinha umas dúvidas, né, ao longo da revisão do livro. Algumas, isso aqui acho que é uma coisa mais fisiológica, anatômica, não sei o quê. Vamos perguntar para o Gerson e para o Danilo, tá? Legal. Isso aqui é sânscrito, uma coisa assim, meio textual. Vamos perguntar para o Roberto Martins, tá? Legal. Isso aqui a gente vai ter que perguntar para o Dr. Bolli. Não sei o que ele quer dizer com isso. Aqui a gente vai ter que perguntar para o Dr. Bolli. E aí não deu tempo de perguntar para o Dr. Bolli. Então tem assim, alguma coisa ou outra ali que a gente falou, o que será que ele quer dizer com isso? Assim, não, a gente ficou tentando entender e tal, mas não sei. Não sei. Aí também a gente devia ter perguntado antes. Devia ter perguntado antes. Né? A gente ficou achando Porque o contexto, para quem não sabe, a linha do tempo, é que eu e o Marquinhos, a gente trabalhou nesse livro praticamente o ano passado inteiro, e o Dr. Bolli faleceu em janeiro desse ano. Março. Então foi por muito pouco. Foi março. Foi por muito pouco. Eu tenho uma coisa que eu nem te contei, Marquinhos. Eu vou aproveitar o momento live para revelação. Sabe o que eu fiz? Quando vocês me falaram que o Dr. Bolli estava no hospital, eu mandei um e-mail para ele com a capa do livro, falando que eu desejava que ele se recuperasse logo, que o livro estava saindo, e mandei. Olha. E eu acho que ele não leu, porque eu acho que ele nunca, sei lá, acordou, né, do mal-estar que ele teve e tal, né? Eu tive essa última tentativa de falar, eu queria que ele soubesse, assim, que a gente estava valorizando o que ele fez, assim, sabe? Que a gente não deixou escondido ou parado. Uhum. A gente trabalhou muito nisso, né? Olha, pois é. Aproveitamos o máximo possível. Eu acho. Acho que a gente aproveitou bem, sim. Foi muito importante. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho que é uma coisa interessante da gente falar e pensar, é um pouquinho disso que a gente fala tanto e conversa, tem grupo de estudos e tal, sobre o yoga moderno, né? E eu vejo o Dr. Bolli muito na contramão. A gente não vai ficar explicando aqui o yoga moderno, né? Agora, porque isso precisaria de 3 lives, mas eu acho que o Dr. Bolli, assim, eu fiquei pensando um pouco, né? A gente entrando agora nesse ciclo, ele, com essa genialidade, ele vai na contramão, né? Uma coisa muito marcante que ele contou, e agora eu não sei se ele contou pessoalmente ou se está em algum dos vídeos do site dele, eu não sei exatamente onde está essa história, de quando ele chegou em Cavalhadama, que eu já contei isso em alguma das nossas lives, mas eu conto agora de novo. Ele chegou lá em Cavalhadama, um médico recém-formado e tal, já praticante de yoga, e aí ele recebe, né, 30 anos de pesquisas do Swami Kuvalayananda, de todo o instituto ali, em relação a pranayamas, as práticas respiratórias. E aí esse questionamento dele, né, ele recebe tudo aquilo e diz, tá, mas onde está o prana? Né? Aquela pergunta que eu acho muito fundamental, porque a gente esquece, né? A gente fica se envolvendo tanto
com as trocas gasosas, com os volumes de ar, com os tempos de inspiração e de expiração, com os tipos de pranayamas, com os nomes, com a revisão literária de toda a história e esse rigor, mas Anuloma Viloma é um pranayama, não é um pranayama, e tem todo um arcabouço de defesa para um lado e para o outro e tal. E aí chega o Dr. Goli, tá, mas cadê o prana nessa história? Porque o prana, que é o protagonista da história, ele ficou esquecido no canto, enquanto está todo mundo falando sobre outras coisas, né? Então, desde o começo, ele vem com essa questão, assim. E aí, pelo menos na minha cabeça, isso monta uma história, assim, de que ele começa, né, desde então, a fazer a sua própria busca, porque ele não iria encontrar isso em nada que estava sendo produzido dentro desse ambiente do yoga moderno, porque as coisas estavam indo para outros lados. Né? Estavam indo para um lado científico, que ele não abandona, né, porque ele também é um médico, inclusive tem lá no texto muitas coisas escritas assim a partir da fisiologia, né, da respiração e das percepções e tal. Ele não abandona, mas ele não coloca como protagonista, né? Ele coloca como um suporte. Então o yoga vinha por esse lado, o yoga científico vinha por esse lado de o yoga do movimento, e ele vai completamente contra isso, né? Essa proliferação de milhares de asanas que acontece em poucas décadas, posturas que brotam e vão brotando e brotando e brotando, que nunca existiram. E ele vai completamente contra isso, né? E a postura para ele é basicamente uma postura simples de meditação. Às vezes deita um pouco para um lado, deita um pouco para o outro, faz uma coisinha aqui, uma torção da mais simples possível, né? Uma coisa ou outra, e deixa de lado assim todo esse universo de movimento e de quantidade de posturas, né? E ele vai para um caminho, ele vai, assim, no meu entendimento, numa espécie de um resgate daquilo que veio se perdendo do yoga. É uma espécie de um resgate. E ele coloca outros critérios, né, de orientação. Eu lembro que lá ele também reclamava muito da tal da Olimpíada dos Asanas, que o governo indiano institucionalizou. Ele falava, então tá, você fica 80 horas aí em Bhujangasana, mas o que você sentiu? Como foi para você? Onde estava a sua respiração? Onde estava a sua atenção? Então, ele tinha essas provocações, então o critério também, ele não se alinhava ao critério anatômico, então o chakrasana, né, que todo mundo faz, tem que ter um alinhamento aqui, tem que ficar não sei onde. O Dr. Boni mandava a gente fazer assim, apoia aí e fica. Apoia e Tipo, fica. horas aí, Exato. que o ideal é permanecer. E a Apoia própria ciência, né? Eu lembro que o Dr. Boni, ele era provocativo, quase uma coisa meio socrática indiana, porque ele falava, então, no livro tá isso, ele fala do O2 e do CO2. Então, a respiração acontece por uma troca gasosa. Mas você experiencia o O2, o oxigênio? Você experiencia CO2, o gás carbônico? Você não experiencia. Então, ele vai desconstruindo a ciência, vai desconstruindo os critérios anatômicos. E, no fim, só o que sobra é a experiência, né? E os meus pais falam também que desde a época que eles foram lá para Kaivalya-dhamma, que foi em 79, o Dr. Bolli ele estava lá, né, super ativo nessa época, ele já era uma pessoa muito questionadora. Ele já era uma pessoa na contramão, assim. Ele era muito provocador, né? E essas provocações marcam, né, de uma maneira absurda, assim, a trajetória. Ela é um divisor de águas mesmo, assim. Pra gente aconteceu assim, né? É o pré-Dr. Bolli e pós-Dr. Bolli. Não tem como voltar atrás. É um tipo de coisa assim, não tem como voltar atrás. Isso me fez sentido. Qualquer outra coisa fora disso, não tem como mais voltar atrás. E, e a gente vai falar um pouco no domingo, né, Gabi, assim, sobre coisas, conceitos muito, muito importantes que ele traz sobre Vayu e Prana, né, que assim é a base disso tudo, que também não vai dar tempo da gente ficar falando isso agora, acho que também nem é o propósito,
mas a gente vai falar um pouco no domingo e vai falar mais, né, ao longo do curso. E como sendo coisas que estão muito ligadas com as percepções, né? São movimentos, e movimentos percebidos. Se você não percebe, não vale de muita coisa. Não vale de muita coisa. Ele vale a partir do momento que ele é perceptível. Né? Então, assim, a gente sente o oxigênio? Não. Hã? Não? Desculpa te interromper. Não, pode falar. A própria ideia de pranayama do Dr. Bolha é revolucionária, né? Eu acho que o pranayama, em geral, ligado à contenção da respiração, para o Dr. Bolha é a expansão de prana no corpo, e é o que significa essa expansão, significa prana. Tudo isso está no livro, tudo isso é do Anubhava, né? Da visão dele do yoga, da percepção dele. E acho que isso é muito legal. E tem outras coisas também que acho que a gente vai falando, talvez não no domingo, mas no curso, sobre esse lugar da experiência, que é uma coisa que você traz na sua introdução, que acho que é quase um requisito para se aproximar da Anubhava. Talvez faça um pouco parte do espírito da coisa, de não desejar a experiência como se fosse um objeto de desejo, né, Marquinhos? Mas sim, uma coisa que acontece, que você vai, você não se apega, com muita humildade. Até tem uma... eu vou dar esse spoiler também, que eu acho muito bonito isso que a gente conversou quando a gente estava trabalhando no livro, que a gente nunca soube qual era a experiência do yoga do Dr. Bolha, ele nunca se colocou como uma pessoa que teve grandes experiências transcendentais. Nunca. Eu sei lá o que aquele homem fazia, sabe? Só sei o que ele ensinava, o que ele tentava proporcionar pra gente, assim. Isso é muito importante, né? A gente falou sobre isso algumas vezes. E você que teve essa constatação, assim, porque se a gente não toma cuidado, né? A gente, bom, e professores ou quem estiver ensinando alguma coisa, ou mesmo a gente tem que tomar cuidado dos dois lados, porque é muito comum a gente ver professores que fazem os alunos desejarem a sua experiência, né? Então descreve as suas experiências de um jeito como se os alunos, os praticantes que estão fazendo, devessem desejar aquela experiência e por desejar a experiência, valorizar aquela pessoa. Né? Tornar a experiência um fetiche, como diz o Larossa no livro, do Tremores. Então, torna a experiência um fetiche, é um objeto de desejo. E, por outro lado, né, também o cuidado, esse é o cuidado do lado de quem ensina, mas também o cuidado de quem está lá assistindo e participando e praticando e aprendendo, não ficar desejando a experiência alheia, porque assim, a experiência é algo absolutamente particular. E a gente nunca soube, de fato, qual era a experiência do Dr. Bolli, né? E nunca precisamos saber. Ele nunca precisou dizer para ter a sua relevância e o seu respeito. E a gente nunca precisou também saber para poder se motivar a ir atrás de alguma coisa, né? E isso é uma grande sacada. Isso é uma grande sacada. Porque é muito fácil a gente cair nesse lugar de tornar a experiência um fetiche. Precisamos tomar muito cuidado. Isso é muito delicado. Isso pode até um dia... É um tema que dá muito pano para manga, mas está na raiz de muitos problemas que as pessoas têm, né, atualmente com falsos gurus e essa coisa meio de fetichizar a prática alheia e acabar se dando um pouco mal. Dr. Bolli sempre teve essa postura muito ética, né, de ensinamento com muita ética, assim. O Dr. Bolli é um gigante. Nossa, eu me sinto muito, muito honrada de poder ajudar, de alguma forma, manter a chama dele acesa por meio desse Exato. livro, que é tão especial. Muito bom. E é isso. Então, gente, estão convidados. Vai lá nos nossos links nas bios. Inscreve lá domingo. Se não puder participar domingo, fica gravado. Uma prática, um encontro de 2 horas, né? Então, das 9 às 11 no domingo. Uma prática de um pouco menos de 1 hora, uma teoria de um pouco menos de 1 hora e tendo um tempinho para a gente poder falar sobre as nossas percepções, né? Um tempo para a gente poder também colocar esse elemento, né, sobre a experiência que é o lugar da fala. O Dr. Bolli, ele sempre incentivou muito, isso é uma outra coisa importante, ao registro, né? Registro como sendo uma coisa fundamental.
Então vai lá, marca como você sentiu, tá? Eu vou treinar a voz e a entonação do Dr. Bori para dar essas aulas. Mas ele ia dizendo isso. Ah, now you check your perception. Né? Ele vai, tá? E isso é uma coisa importante, registrar a prática e saber falar sobre ela. Né? Isso é algo importante. Então a gente vai também ter um pouco de, de tempo para isso. Muito bom. Maíra, imagina só se não estarei, né? Imagina só. Maíra está em absolutamente todas as coisas. Thelma também, né? Thelma está em absolutamente todas as coisas. E muito bom, gente. Fica o convite, então, para esse encontro. E obrigado pela participação aqui, pela escuta, né, dessas nossas histórias. E quem se envolveu com isso, vem junto, que vale muito a pena. Ana, Elizabeth também. Que legal. Obrigada, gente. Muito obrigada, Marquinhos. Foi muito bom falar com você, como sempre. E até domingo, para quem estiver lá. Boa. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite a todas. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.